Alfabetiza na educação infantil? É a pergunta que há muitos anos vem sendo debatida, é polêmica, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu sou a Selma Cravo, você está no canal. Eu quero te convidar a se inscrever aqui, dar seu like se você gosta desse tema, já dá o seu joinha aí para mim. Vamos compartilhar nos grupos das professoras, dos grupos dos amigos de vocês, professores de educação infantil e de anos iniciais, para que a gente cresça nesse debate, gente. Nós precisamos fazer com que as pessoas falem essa mesma linguagem, uma linguagem que nos traz à tona a problemática da infância, e olha a palavra que eu usei, problemática da infância. Será que podemos assim chamar a infância a fase mais bonita, mais perfeita, mais bela, mais completa, onde tudo é desenvolvido em potencial, né? E eu chamando aqui de problemática, porque realmente está virando problemática a situação da criança hoje, principalmente com aula online, onde dois eixos que a BNCC trouxe para nós, para a educação infantil, interações e brincadeiras. Justamente o eixo que vai nortear o trabalho da educação infantil, interações e brincadeiras, é o eixo que não está sendo possível com aulas online. Concordam, professores? Se você concorda, coloque aqui para mim. Já tem bastante gente aqui, que gostoso. Eu quero saber de você se é possível interações entre crianças e entre crianças e professores com aula online. Entre professor e criança, até eu acredito que possa haver sim. Aliás, eu tenho algumas ideias sobre aula online na educação infantil, que eu estou vendo que há uma certa cópia do ensino fundamental na educação infantil. Alguns pais me trazem, mães, porque vocês sabem, eu tenho um curso, Alfabetizar Brincando, que é um curso para as mamães, principalmente, e elas trazem muito no grupo das mamães lá, a gente conversa e elas falam muito da preocupação em relação às aulas online para as crianças pequenas, que realmente não estão atingindo nem um pouco o interesse da criança, nem a própria despertando assim a vontade, aquela curiosidade que é própria da criança, não está acontecendo, gente. Não está. É muito difícil a gente ter uma aula que venha assim ao encontro da necessidade da criança, não é isso? Agora, vamos pensar no contexto que está bem próximo aí, que se Deus quiser, essa pandemia passando, a gente já está se aproximando da aula presencial, né? E aí nós vamos ver acontecer realmente as interações e as brincadeiras. Dois eixos que devem nortear o trabalho do professor. Mas aí, essa polêmica, né? Alfabetiza ou não na educação infantil? Como é isso? Há uma pergunta que soa no ar. Coloca aí sua resposta para mim. Quero saber se você acha possível alfabetizar na educação infantil. E qual é a sua resposta? Sim, não? E não por quê? E sim por quê? Eu gostaria de interagir com você sobre esse assunto. É muito gostoso pensar nisso. Bom, vamos lá. A BNCC, então, trouxe direitos das crianças, né? Direitos lá na educação infantil, aqueles direitos que vocês... Eu nunca decoro todos, gente. Tenho até uma amiga que estava me ensinando um código para decorar, mas vocês sabem, eu tenho uma dificuldade com nomes, né? Então, eu quero ler de novo. Conhecer-se, expressar, conviver, brincar e explorar. Esses direitos não pode e participar, né? Está faltando aqui participar, são 6 direitos. Esses direitos da criança não podem faltar, são direitos. Então, não vamos confundir tudo isso com o conteúdo que eu tenho que planejar, eu tenho que garantir esses direitos acontecendo constantemente. Olha só, e aí está o conviver, e aí está o conhecer-se, e aí está a participação, e aí está o brincar.
brincar ativo, são direitos da criança. E depois, tem outra característica na BNCC que eu amo muito, gente. Aliás, tem várias. Eu sou mesmo favorável que a BNCC vá para a prática com tudo, gente. Por quê? Ela trouxe um novo olhar. Ela quer garantir esses direitos, a BNCC. Os teóricos estavam envolvidíssimos com o brincar. Isso foi uma coisa fantástica e que já vem de uma luta lá de 2010, onde a gente já constava no o Conselho Nacional da Educação, já constou, gente, interações e brincadeiras em documento como eixo norteador da educação infantil. Isso não é de agora, não. Em 2010 saiu um documento do MEC, só que muito antes, a luta por esse brincar, por essa questão significativa aí da criança pequena, se envolver com tudo que ela tem de direito, é uma luta desde os fóruns de educação infantil, fóruns em nível do Brasil inteiro, né? Eu participei ativamente do Fórum Paulista de Educação Infantil, numa época em que nós lutávamos para dar esse olhar infantil para as escolas, e que eu chamei no início da nossa live como problemática a infância. Está problemática a prática com a infância, sim, e nós temos que achar solução. Por isso, eu resolvi falar com professores. Nós temos que encontrar soluções. E essa luta, como eu falei, já vem de muitos anos, muitos anos. Eu atuei como professora de educação infantil por muitos anos e como coordenadora geral de educação infantil em vários lugares aqui na minha região, especialmente em Itapeva, interior do estado de São Paulo, Capão Bonito, e várias cidades que a gente tem acesso aqui. A gente construiu um currículo regional, a gente fez todo um trabalho para esse currículo, com base na BNCC, ir para a prática e escrever um projeto político-pedagógico que garante esse brincar, que garante tudo. E esse debate sobre a infância, eu sinto que ainda deixa a desejar na prática, que o que acontece com os professores, muitas vezes, por insegurança, acaba repetindo práticas que fizeram com ele ou que o sistema impõe. Olha aí, gente, por isso é problemático. O sistema de ensino, ele tem que ter o currículo aprovado no município dele, isso eu falo em nível de Brasil, quanta coisa acontece por aí. Eu tenho visto alguns grupos passarem papéis assim para alfabetização na educação infantil, que não tem nada a ver com a criança, gente. Aquelas atividades cartilha, atividades de cartilha. Então, eu afirmo daí com todas as letras, não se alfabetiza na educação infantil de forma sistematizada. Esse é o não. Agora eu vou dizer o sim, daqui a pouco. Não vou dizer já não. O não é de forma sistematizada. Não se alfabetiza na educação infantil de forma sistematizada. Isso precisa estar muito claro em todos os sentidos, que de forma sistematizada é do primeiro ano do ensino fundamental para frente. E o que é essa forma sistematizada, gente? É você entender toda a estrutura do sistema de ensino, da escrita, do sistema de ensino, não, do sistema alfabético nosso, todo esse sistema que ele segue regras, como ele se compõe, que ele segue sílabas, que tem sílabas que compõem as palavras, e que as sílabas é formado por algumas letras, e isto, de forma organizada, tem regras. E as regras que geram um sistema, que conduzem esse sistema, são regras para serem cumpridas e entendidas pela criança. Essa forma de entender a língua portuguesa, de conhecer o sistema alfabético, ela será ensinada a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Ah, mas aí vocês podem estar pensando, mas não é possível, Sam. E aí?
E a criança vai esperar até 6 anos para ler, escrever, 7 anos ou mais? Porque a BNCC fala que até o segundo ano, né? Ou até o terceiro ano, tem alguns documentos trazendo, final do terceiro ano do ensino fundamental, para a criança estar plenamente alfabetizada. Tá. Quando começa? Quando começa é a questão. A criança, no que ela nasce, se ela nascer num berço de pais que já conhecem o valor da leitura e da escrita, essa criança já está sendo alfabetizada. Se nós conhecemos, vocês conhecem, né, professor de educação infantil, conhece livrinho de plástico que vai para o banho do bebê? Olha aí, já não está iniciando o processo de alfabetização? Aquelas histórias, aqueles desenhos que eu mostro para a criança, aqueles livros mais lindos que eu trago, cores, né? Olha, eu adoro esse livro, gente, eu trouxe para indicar para vocês hoje, da Ruth Rocha, Bom Dia a Todas as Cores. Eu sou fã da Ruth Rocha, mas esse livro aqui, Bom Dia a Todas as Cores, ela se superou muito, porque também a ilustradora, Madalena Eleck, ela usou de muita sensibilidade com as cores, vai mostrando a história de um camaleão que ele muda de cor para fazer a vontade de todos. Olha aqui que legal. E durante a história, a criança vai vendo a imagem, vai vendo a história. Olha isso daqui, não é na educação infantil que a gente já está com os livros na mão? E o que nós fazemos com esse livro? Isso não é ensinar de forma sistematizada. Não, eu estou fazendo a criança gostar de ler na educação infantil e descobrir aqui a magia que é isso, a magia que é esse mundo de fantasia. Se eu não contar a história, nunca ela vai entrar para esse mundo da fantasia. Eu preciso contar a história diariamente, eu indico todas as minhas lives, eu falo, olha, conte uma história por dia para seu filho e você verá a diferença. Leia livros para o seu filho e você verá a diferença no interesse, na participação. Eu digo mais, professores, encerre o seu dia com uma história, inicie o seu dia com uma história, de preferência, você contando 100 livros, depois você contando com livros, para ele sentir as duas versões, porque você contar uma história é uma coisa e você ler uma história é outra, totalmente diferente. Assim como você dramatizar uma história com as crianças é outra. São outras habilidades que a gente desenvolve, é outro estilo de atenção. Olha, eu vou dando dicas aí no meio da live, porque eu não me aguento de ouvir que a gente fica aí deixando as crianças nos celulares, causando uma infância problemática. Por isso, eu comecei a live falando da problemática da infância que está hoje no século XXI. E essa infância belíssima, linda, o momento em que nós temos tudo em potencial naquela criança para ser desenvolvido, aí entra a televisão, entra o celular, o tablet, entra jogos de videogame, situações que as crianças vão pedindo mais e mais e mais. Não tem, não tem parada isso. As crianças acabam chorando querendo celular. E elas viciam, e a nossa mente vicia muito fácil. Só que observe uma criança diante de uma tela. Eu peço para você observar, parar e ficar olhando o que acontece. Essa criança quase nem pisca. Ela raramente está em movimento. Difícil uma criança que fica em movimento assistindo o celular. Ela para. O corpo fica estático. É uma apatia sendo desenvolvida. E aí você quer que a criança tenha vontade, que a criança se desenvolva. Como? Como, gente? Como? Apático? Um sujeito sem vontade, sem um querer desenvolvido? Sendo que o movimento é que provoca o desenvolvimento da vontade. Por isso, nós temos lá na BNCC, né? Temos vários eixos, 2 eixos, né? Interações e brincadeiras, mas os campos de experiência trazendo, então, o movimento, trazendo conhecimento do mundo, conhecimento de si mesmo, conhecimento de
traços, sons, cores, formas, tudo isso só vai ocorrer se ele vivenciar uma experiência. O nome, campos de experiência, foi muito, muito assertivo. Eu acho assim que eles foram muito felizes nas nomenclaturas escolhidas na BNCC, Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. Não é fantástico? Nós temos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, quer dizer, não é um conteúdo programático aquilo ali, não é aquilo o currículo, aqueles são objetivos de aprendizagem que a criança tem que chegar nele, tá? E de desenvolvimento da criança. De quem? Desenvolvimento da criança. E quando eu falo em desenvolvimento, é muito amplo, é muito grande esse conceito. O conceito de desenvolvimento é muito amplo. Eu tenho nele todos os aspectos do ser humano. Eu tenho nesse conceito de desenvolvimento os aspectos físico, psicológico, cognitivos. Eu tenho o aspecto motor, eu tenho aspecto volitivo, né? A vontade. Eu tenho aspecto social, eu tenho aspecto emocional nesse desenvolvimento. Então, a BNCC foi muito feliz em colocar essa terminologia para nós, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e também através dos campos de experiência. Só através do campo de experiência que a criança vai se desenvolver, através de experiências, não através de uma experiência somente visual. Ela se desenvolve também, aprende alguma coisa no celular? Tá, vamos lá, gente. Tá, ok. Tem algum joguinho interessante? Tem. Dá para deixar a criança totalmente zerada do celular no mundo do século XXI? Também não. Nossa, dá para envolver a criança em alguma coisa, mas calma aí. Ela precisa muito mais de outras coisas. É como... Vou comparar com a alimentação. Tá, a criança precisa se alimentar de tudo para ela se desenvolver fisicamente. Se desenvolver fisicamente envolve ela se alimentar de vitaminas, de proteína, de carboidratos, que ela se alimenta de tudo. E, de vez em quando, ela come açúcar. Açúcar não serve para nada, não serve. Aliás, atrapalha. Mas a gente deixa, a gente permite. Né? Aliás, as festas de escolas infantis são cheias de açúcar. Não são, gente? Vamos assumir minha culpa aqui, né? E aí, criança adora, então vamos fazer isso, vamos servir doce também para ela. Tá um pouco de ironia nessa minha fala, mas é verdade. Eu tenho um neto de 5 anos e eu tenho bala para dar para ele de vez em quando. Eu dou, tá? Mas é muito raramente. E nunca eu coloco mais do que 2 balas para ele. Isso uma vez por semana, olha lá, sabe? Então, é assim, algo muito dosado. Aquilo que a gente sabe que não está agregando muito valor, eu tenho que dosar, eu tenho que medir mesmo aquela parcelinha de coisas que pouco servem para o desenvolvimento da criança. Concordam comigo, gente? Se é que vocês concordam, eu gostaria de saber como envolver a criança na alfabetização, então. Como vocês podem envolver com aulas online ou com aulas presenciais? Agora, eu quero responder essa questão fazendo uma reflexão junto com vocês aqui, tá? Junto com vocês. Os eixos de interações e brincadeiras, né, da educação infantil são, na verdade, ele diz ali, né, porque são as bases para um desenvolvimento sustente, que se sustente, gente, deu trava-língua aqui, se sustente posteriormente às aprendizagens acadêmicas. Quer dizer, o que você aprende com as interações e brincadeiras te sustentarão nas aprendizagens futuras, lá do ensino fundamental. Então, tudo que fazemos na educação infantil, nós sabemos que acontece só na educação infantil. Comênios, um teórico já de 1940,
né? Já dizia isso. O que fazemos na primeira infância só se faz nessa idade, não se faz depois. E ela se sustenta. Essa aprendizagem da infância é sustentada para considerar ser a base de uma alfabetização sistematizada lá no ensino fundamental, ser a base do aprendizado de todos os conceitos que vão formar realmente o estudo, as atividades acadêmicas, enfim, da escola, não é? Então, essa base é na educação infantil. Não é à toa que ela é o momento mais importante da vida humana, porque é a construção da base. Por isso que eu falo assim, as mães em casa que estão ajudando nessa, né, assistindo aulas online, dando esse apoio, alfabetizando as crianças, que eu tenho centenas de mães já alfabetizando em casa, com sucesso, sabe por quê, gente? Elas não ficam se apegando ali àquele método tradicional, elas aprendem a fazer um papel que todo professor da educação infantil tem que aprender e desenvolver em si mesmo. Sabe qual é o papel? De ser mediador. Mediador da aprendizagem da criança. Essa é a principal função do professor da educação infantil. Ele ser um mediador da aprendizagem e desenvolvimento, para que aqueles objetivos todos a criança alcance. E isso é um direito dela, nós vimos lá. Isso é um direito. Através do quê? De interações e brincadeiras. Qual o método, então, que temos que usar na educação infantil? Interações e brincadeiras. Falando em método, nós não estamos aqui tratando, então, de um método específico de alfabetização, porque o método específico de alfabetização, sistematizado, vai aparecer lá no ensino fundamental. Na educação infantil, então, alfabetiza? Sim! Sim! Ah, Selma, você não falou não? Sim! Sim, dentro da concepção de letramento. Ah, essa palavra. Essa palavra diz muito para professor, mais ainda. Professor entender muito claramente o que é letramento e o que é alfabetização. Saber diferenciar claramente esses dois conceitos, tá? Podemos aprofundar mais. Em outras aulas, a gente vai aprofundando com vocês. Letramento para a educação infantil é a concepção de entender que o mundo está aí, oferecendo muitas informações. Que a criança lê o mundo antes de ler as letras. Que a criança lê imagens antes de ler as letras. Que a criança ouve e desenvolve a oralidade, que é um dos 3 principais habilidades para ler e escrever, né? Que compõem a alfabetização. A oralidade, saber falar, saber ler, saber escrever. Sem eu ter uma oralidade bem desenvolvida, eu não vou desenvolver nem a leitura e nem a escrita, muito menos a escrita. A oralidade, que é a expressão do pensamento, tá? Ela tem que vir trabalhada na educação infantil. Então, o papel da educação infantil é tão sério, porque ele constrói a base para a alfabetização no ensino fundamental. Os professores de ensino fundamental pegam tudo prontinho de vocês? Sim, pegam, tudo prontinho. A educação infantil entrega à criança com as habilidades desenvolvidas, com a base construída. O professor só vai depois ensinar a colocar aquele tijolinho, imagine uma parede, né? Todo alicerce construído por vocês, professores de educação infantil. Aí vem a parte sistematizada. Ou você encaixa muito bem um tijolo com outro e um no meio, ou essa parede vai cair. Então, aí, a colocação perfeita depende de um método muito assertivo do professor. Então, no ensino fundamental, ele vai ensinar esse colocar tijolo nessa parede de forma correta, para continuar a construção de uma alfabetização muito perfeita, significativa, com sentido para a vida da criança. Só que a base, quem construiu? A educação infantil, dentro da concepção de letramento, dentro de uma ideia que a criança forma dentro nas atividades da educação infantil de experiências.
campos de experiências. Essa concepção de letramento muda muito o conceito de alfabetização na educação infantil. Olha lá, gente, vou repetir que isso é muito sério. Quando eu entendo a concepção de letramento na educação infantil, muda tudo, muda toda a postura do professor, muda todo o aprendizado, muda todo o planejamento, mudam as atividades que eu vou elaborar com a criança na educação infantil. Por quê? Porque se eu tenho visão do letramento, eu estou, acordada para estimular essa criança a desenvolver a consciência fonológica. Consciência fonológica é essa que se desenvolve logo desde do nascimento. Eu estou trabalhando. A partir do momento que ela tem uma fala, até 3 anos, a criança desenvolveu aquelas habilidades básicas, andar, falar e pensar, e depois dos 3 anos, ela vai desenvolver a consciência fonológica, que aí são várias atividades, são vários exercícios com objetivos bem distintos para a criança desenvolver uma alfabetização lúdica, prazerosa, que sempre é brincando, brincando. A professora Edna, que está aí nos ouvindo, ela fala do professor ser um professor brincante. Eu gosto muito dessa fala. Professor brincante. É aquele professor que não fica querendo ser professor daquele jeito autoritário, mandão, mas o professor brincante, ele dá risada com as pequenas coisas que as crianças fazem, ele sorri, ele se diverte junto com a criança, ele se permite ser criança em alguns momentos, ele se permite pular com a criança, rolar também no chão, se for preciso, ou se você não tem corpo mais para isso, nós temos professores que já têm uma certa idade e não têm habilidade motora mais, ótimo, sente na cadeira, mas coloque essas crianças no seu colo, abraça as crianças, colo não estraga, não. Colo não estraga. Nós temos que dar esse aspecto de brincar, esse carinho, essa postura diferente. É isso que faz a educação infantil ser gostosa, prazerosa. Você concorda? Podemos dizer assim, olha, eu afirmo categoricamente, por experiência, eu tenho 40 anos de magistério, sou aposentada como professora da rede pública e eu percorri vários setores de toda uma carreira da educação e eu posso afirmar, professor, quando vem para a educação infantil, ele vira um pouco mais crianceiro e aquele que não gosta de ser criança sai, vai para o ensino fundamental e fique lá, porque ele tem que brincar, ele tem que ser um professor brincante, um professor que traz na alma a sua criança, que traz esse aspecto de brincadeira. Senão, fica uma aula chata, uma aula insuportável, aquelas aulas que as crianças choram, e que muitas mamães contam para mim nos cursos. Gente, por isso eu resolvi falar com vocês, professores. Os apelos das mães, quando vem as atividades da tia Selma, eles falam, eu quero fazer a atividade da tia Selma. E quando vem a atividade, às vezes, da escola, tem muitos que não querem, porque eles veem que a coisa ali é chata. Né? E mesmo do ensino fundamental, hoje eu estou com foco no infantil, mas o ensino fundamental, quando está sistematizando, está fazendo umas coisas horrorosas, com cartilha mesmo, antiga, ultrapassada, e os textos pobres de conteúdo, de sentido para a criança. Eu vi uma tarefa esses dias, inteirinha de B lá, então falava assim, o bebê baba, a boia é do bebê. Olha, o que tem a ver com isso? E o bebê é o Beto. Gente, onde já se viu isso? Parece assim que eu estou... eu vejo atividade de quando eu iniciei a minha carreira, em 1979. Eu vejo atividades que eu fazia lá. Eu assumo aí. Tive dificuldade no começo, porque eu era obrigada a seguir o que a escola mandava, né? Era o sistema que vinha, né? Mas eu tive muita dificuldade, porque eu não pensava daquele jeito, eu já queria fazer diferente, fui buscar para reinventar a minha prática. E aí eu via
atividades que as crianças não gostavam, mas eu tinha que cumprir apostilas, preencher livros, preencher páginas e páginas e páginas, como se aquelas páginas garantissem desenvolvimento, sendo que sabemos que o desenvolvimento é corporal, é visceral, é integral. Não posso dizer que se eu trabalhar um livro inteiro para a criança preencher páginas e mais páginas, que ela aprendeu tudo aquilo. Isso jamais, na educação infantil, não. Eu posso dar livro, sim, posso dar uma cartilha ali de, não cartilha de alfabetização, por favor. Aquela, eu tenho uma aqui, gente, quer ver? Tem uma cartilha aqui, olha só, né? Não isso, não é porque tem uma aranha aqui que a criança vai gostar desse livro, não é por causa da aranha, ele adora, pode pesquisar a aranha, pode ver quantas pernas tem, ótimo, beleza, mas ficar escrevendo na aranha, a gata arranha a aranha, meu Deus, nhanhã faz manha, Lalá dá sapatada na aranha, isso é um texto daqui, então não é isso, mas se eu tiver um livro significativo para a criança, eu posso sim, com aquele livro, fazer ela ter a experiência e depois completar um livro. Aí sim, mas o campo de experiência, uma experiência antecede o preenchimento de um livro. Então não adianta eu mandar uma atividade para o pai fazer em casa, achando que aquela folha preenchida ensinou alguma coisa. Não ensinou nada, sinto muito. Ele vai preencher no ato, você guardou aquela folha, acabou. Acabou. Então, cuidado com as atividades que não têm uma proposta de vivência antes da atividade preenchida no papel. Tá certo? Deixa eu atender a hora aqui, que senão também eu vou extrapolar. Legal, agora eu estou vendo aqui a Margarete Ferroni também. Margarete, uma professora e uma excelente participante aqui do curso Alfabetizar Brincando. Ela está dizendo, com certeza, o aprender com prazer tem mais significado. Consegui com a Letícia, eu estou com mais 3 alunos em casa, seguindo passo a passo suas dicas. Olha que legal, ela estava alfabetizando a Letícia, que já está lendo e interessada, né, em desenvolvimento, e aí vai vendo que vai acontecendo a aprendizagem de uma forma brincante, gente. E a Edna aqui, brincadeira é linguagem da criança. Brincadeira é linguagem da criança, ela fala através da brincadeira. Não dá para a gente chegar para uma criança e ficar intelectualizando. Olha, eu vou te explicar. É assim que faz isso, isso e isso. Você não explica nada. Provoque a imitação, aí você ensina. Provoque a imitação, provoque a prática junto com ela. Aí você vira um mediador e um observador do comportamento da criança. Agora, fica dando aula intelectualizando a criança precocemente, fica ensinando ali através da sua fala, pronto, você acabou com o prazer da criança, porque a linguagem dela é o brincar, é só o brincar. Não existe outra fala, não existe outra fala. Isso que nós temos que nos conscientizar e conscientizar os pais, que quando nós estamos brincando com as crianças, pais que estão me ouvindo agora, quando nós estamos brincando em sala de aula com as crianças, nós não estamos perdendo tempo. Pelo contrário, estamos ganhando tempo do desenvolvimento do seu filho. Isso que nós temos que falar para os pais, ensinar, chegar para os pais e não ver ele como alguém que está ali brigando com a gente, confrontando, porque o pai também está achando enganadamente que para alfabetizar você tem que trazer o Mami Me Mamou. O pai está achando isso. Então você vai explicar, não, nós não vamos ensinar Mami Me Mamou. Nós não vamos ensinar o alfabeto na educação infantil. Pelo contrário, professores, parem de ensinar o nome das letras. Atrapalha a alfabetização sistematizada depois do ensino fundamental.
atrapalha. A criança tem que ser alfabetizada dentro do conceito de letramento, entendendo que existem códigos linguísticos, sim, e que ali está escrito o nome dele, que ali está escrito o nome do brinquedo, que está escrito o nome do animal, enfim, o texto é a vida. O texto que eu vou ensinar para a criança é a vida da criança, são as brincadeiras, são os seus brinquedos, são as pessoas que ele conhece, são os animais, são as coisas do mundo, do mundo. Aí sim, eu ofereço esse contexto de letramento e eu estou alfabetizando. Então, nós temos muitas crianças dentro do nosso curso Alfabetizar Brincando que estão lendo com 5 anos, coisa mais linda. Nós temos muitos, muitos exemplos. Eu tenho vídeos, tenho fotos que a gente vê ali as crianças se realizando muito através da leitura. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Aliás, as mães me dão esse depoimento. Elas falam assim, a melhor coisa que me aconteceu foi comprar esse curso porque eu estou interagindo com meu filho e estou vendo que eu estou brincando com ele quando eu vejo ele está lendo. Quando eu vejo ele está lendo, a gente nem tem aquele momento. A alfabetização não ocorre assim da noite para o dia. É como entardecer, né? Você sabe que está escurecendo, escurecendo, chega um momento que você fala, é noite. É quando ela leu, né? Ou está clareando, clareando, chega um momento que você fala, é dia. Esse movimento é gradativo, não é instante, não é uma coisa que acontece da noite para o dia, não é uma coisa que eu vá falar para as crianças assim, agora sente aqui, nós vamos aprender a ler e escrever. Não é assim. Nós vamos brincar ensinando, nós vamos ensinar brincando, brincando. Tá certo, gente? Aí a Margarete falou também, exatamente, tem que vestir a camisa da educação infantil. Não digo voltar a ser, mas deixar aflorar muito mais aquela criança que fomos um dia. Deixar aflorar. Obrigada, Margarete. Deixar aflorar a criança que nós fomos um dia. Porque aquela criança que nós fomos gostava de brincar. Ela não gostava de ficar com atividades chatas, enfadonhas, sentada horas e horas, como se ela estivesse já no ensino fundamental. Aliás, no ensino fundamental, até o 5º ano, não devia ficar sentado horas e horas. São crianças, até 12 anos. Aí tem tanta atividade de movimento, de experiência para a criança vivenciar e aprender, né? E aí nós temos que entender minimamente a criança, porque nós não vamos oferecer uma alfabetização desrespeitando o desenvolvimento da criança. Eu trabalho a alfabetização e defendo a criança ser criança. Eu defendo que a criança aprenda no momento certo aquilo que ela tem interesse. E para ter interesse em algo tão abstrato como é a leitura e a escrita, eu tenho que incentivar essa criança, eu tenho que dar estímulo. A leitura e a escrita é um processo abstrato, não é um processo da natureza humana. É da natureza humana conhecer o mundo que nos cerca, mas nesse mundo existem códigos, e esses códigos não tem como a gente ensinar se não for através do conceito de letramento. Nós vamos vivenciar, eu trouxe aqui, por exemplo, trouxe a música A Casa, de Vinícius de Moraes. Então, quando eu canto uma música com a criança, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Eu vou ensinando essa música para ela, por exemplo, aí nada impede que eu mostre a letra com os desenhos, vou mostrando, vou apontando onde eu estou cantando. Era uma casa, então eu vou cantar com o dedo na letra. Era uma casa muito engraçada. E ali por diante, o que eu estou fazendo? Estou mostrando para a criança que essas letras, que é daqui que eu estou tirando essa música, essa letra que eu estou cantando. Estou mostrando para a criança que existem palavrinhas aqui no meio. E aí eu posso tirar palavrinhas daqui, né? Vou mostrar para a criança que essas palavrinhas, olha aqui o teto, posso pôr a gravurinha do teto, chão,
Olha só o penico, né? Vou mostrando para a criança a rede, as palavras da música. Isto daqui é alfabetizar. E isto favorece que ela perceba que existem letras no mundo e que não são só imagens. Que aqui está escrito rede. Olha só, aqui está escrito rede, mas aqui também, olha a diferença. Ah, aqui está escrito o quê? Que é essa imagem? Penico. E aqui? Penico. Quando eu faço esse tipo de atividade, eu vou mostrando para a criança que existem códigos informando algo. Parede, casa. E vou mostrar para ela que isso tudo tem sentido. Vamos procurar a palavra casa, olhando aqui, né? E coloca perto da letra, da música. Vamos encontrar aonde que na música está escrito casa? Você pode olhar aqui. Aí, essa comparação, essa reflexão dos símbolos linguísticos que são usados, que são os grafemas, irão evoluir para que ela desenvolva essa consciência fonológica. O meu curso é inteirinho online. A gente conseguiu montar as aulas de forma que a criança vivencie com um adulto em casa. Lógico, esse adulto é o mediador. E esse adulto que eu falo está sendo a mãe leiga. Uma mãe leiga, que não precisa ter pedagogia. E ela conseguindo alfabetizar. Então, imagine uma pessoa, um adulto, professor, né? O quanto de ideia que esse professor vai ter quando eu dou uma ideia aqui só mostrando uma letra de uma música. Estou mostrando aqui, você que está me ouvindo, sua cabeça pode estar já cheia de insights, tá? Coloque seus insights no papel, não perca. Quando você tem uma ideia, não perca, porque essa ideia nasceu aqui, ó, impulsionada pela reflexão que estamos fazendo. Uma reflexão que está fazendo você pensar na importância de bolar atividades e planejar com intencionalidade uma atividade, mas na hora de executar, seja brincante, seja prazeroso para a criança. Eu costumo falar uma frase assim nos meus cursos lá, ó. Toda atividade, ela tem que ser intencionalmente planejada, mas naturalmente executada. Vamos lá? Vamos anotar aí? Cadê seu caderninho? Ah, vou convidar que você sempre esteja com um caderninho aí de anotações nessas minhas aulas, tá bom? Segunda-feira que vem vou fazer novamente. Então, olha lá. Intencionalmente planejada, com base teórica, né? Com tudo que eu estou refletindo com vocês, então vou planejar direitinho o que eu vou fazer, né? O passo a passo, fazer minha sequência didática, tá? Intencionalmente planejada, mas naturalmente praticada. Naturalmente. Esse naturalmente muda tudo. Faz você virar o professor brincante, virar uma coisa gostosa, uma coisa assim que, ai, gente, vamos fazer isso agora. Professor precisa ter essa energia, vamos brincar de fazer essa atividade que eu planejei aqui, olha que gostoso, vamos fazer isso? Tá, vamos fazer agora? Eu estou com uma experiência muito gostosa com 6 crianças de educação infantil. E elas estão, assim, é uma participação muito gostosa. E hoje mesmo eu fiz uma atividade com elas. Eu cheguei assim e falei que eu estava muito feliz. E que quando eu estava feliz, eu tenho vontade de dar pulinhos. Aí eu falei, vamos lá, vamos dar 3 pulinhos todos juntos? Aí eles deram dando a mão e fizeram roda comigo para dar os pulinhos. Veja, se eu estou numa posição, né, de dona da verdade, de professora ali, eu não ia observar aquela roda, porque eu estava preocupada em ensinar não, em fazer os 3 pulinhos. Só isso. Era essa a minha proposta. Mas quando eu vi que eles foram chegando e dando a mãozinha, pronto. Vamos dar a mão, vamos formar uma roda. Olha, nós estamos bem redondo. Agora vamos todos juntos pular, dar 3 pulinhos de mãos dadas. Puxa, foi tão gostoso. Foi uma atividade que planejada, mas que na hora de executar,
você realmente se solte, se permita trocar essa energia positiva com a criança e ser um professor brincante, ser um professor que está ali gostando do que você está fazendo. Isso que é gostoso da gente enxergar, tá certo? Mas eu desafio você, então, para a segunda que vem, pensar numa atividade com essa música aqui, pensar numa atividade online. Compartilha com a gente aí. Se quiser mandar um direct para mim lá no Instagram, tá? O pessoal do Instagram está aqui comigo, Facebook, tá? Selma Cravo, no Instagram e no Facebook. Ou você pode entrar no meu grupo do WhatsApp e postar sua ideia de sugestão lá. Que tal? Porque aí os professores se ajudam. Vamos postar lá no WhatsApp? Tem o link do WhatsApp aqui embaixo, embaixo do meu vídeo aqui. Deixa eu achar aqui, ó, tem o link do WhatsApp e do Telegram também, tá? Pode entrar lá no grupo e postar a atividade que você pensou em fazer com a Música Casa. Aí, segunda-feira que vem, nós vamos fazer uma análise dessa atividade, se ela está no conceito de letramento que a gente está sugerindo para vocês. Nós vamos analisar, eu vou trazer mais uma atividade dela, mas eu quero analisar com vocês a concepção do letramento dentro da atividade com a música A Casa, do Vinícius de Moraes. Então, eu sugiro que você pense aí, o insight que você teve quando eu estava falando aqui, o que você faria com essa música na educação infantil. Tá ok?